ficar quietinha. Não é verdade? Mas ela não quis fazer isso. Ela estava confortavelmente dentro do palácio, morando com o rei, era muito bem tratada, só que ela não negou o povo de Deus, que era do qual ela descendia. Então o que ela fez? Ela não mandou o povo orar e jejuar, não. Ela falou, vamos, eu vou junto com vocês. Eu, como rainha, tenho obrigação de dar um bom exemplo. Né? Então, eu junto com vocês, nós vamos orar e vamos jejuar. Só que, na hora de se apresentar ao rei, ela foi sozinha. Porque ela sabia que a vida dela corria risco. E se o rei não aceitasse recebê-la, ela iria morrer. Então, é um exemplo de mulher temente a Deus. Então, uma das virtudes de Esther é isso. É temer a Deus. É defender. Não, eu sou filha de Deus. Eu sou serva de Deus. Eu quero ser vista como serva de Deus. Não como rainha. Rainha é um título. Vai passar. Agora, eu ser filha de Deus, eu ser serva de Deus é eterno. Não vai passar nunca. Mesmo quando eu morrer, eu vou continuar sendo filha de Deus. Amém? E cada um de nós que estamos aqui, amém? Segundo exemplo, Ruth aprendeu com sua sogra Noemi como é bom servir a Deus. E mesmo passando por dificuldades, preferiu não voltar atrás e viver novamente uma vida com os falsos deuses. Então, desculpa, irmãos. O que Ruth viu foi um bom exemplo de sua sogra. E Noemi mostrou para ela como era servir um Deus verdadeiro. Um Deus que tudo pode. E naquela época, ser uma viúva já era difícil. Agora imagina 3 viúvas juntas. Que eram Noemi e suas 2 noras. Pensa na dificuldade dessas mulheres. Mas Noemi, com certeza, ela deu um bom exemplo. Ela mostrou como valia a pena, apesar de estar passando por uma dificuldade, servir um Deus verdadeiro. Um Deus que pode inverter situações. Um Deus que pode tirar a pessoa da dificuldade e colocar a pessoa na balança. Era o único que podia fazer isso por elas. Então, com um bom exemplo, Ruth seguiu a sogra. E ela falou, não, de hoje em diante o seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. E não tem nada de melhor que eu possa oferecer para uma pessoa do que apresentar Deus a essa pessoa. É a melhor coisa que eu posso fazer por alguém, é apresentar Deus para essa pessoa. E mostrar que Deus pode e faz todas as coisas. Amém? Terceiro exemplo, Abigail, uma mulher bonita, que teve um marido louco, que com sua sabedoria soube contornar uma situação difícil, que poderia levar não somente a ela, mas todos os que moravam ali à morte. Então o marido falou, não quero saber esse Davi, não quero saber. Começou uma encrenca. Ela falou, não, Davi é um homem de Deus. A gente não pode confrontar esse homem de Deus, que a gente vai ser destruído. Então o que ela fez? Ela falou assim, não, vamos preparar um banquete, vamos acolher, vamos, sabe, colocar panos mornos, como a gente fala. Às vezes você vê uma briga, em vez de você chegar lá e se juntar na briga, você fala, não, calma. Não é assim, calma, ó, senta, toma um copo de água, fala você primeiro, agora fala você. Uma mulher sábia, uma mulher que não se deixou levar pela loucura do marido. Ela contornou aquela situação sabendo respeitar o marido, não passou por cima do marido, mas Deus deu uma estratégia para ela, para que ela acalmasse aquela situação e tudo se resolvesse da melhor maneira possível. Então é isso que nós precisamos fazer. Está fervendo ali? Você não tem que pôr mais fogo. Abaixa o fogo. Tá? Joga água fria. Tem que ter sabedoria, tem que ter estratégia. E é isso que Deus vai nos ensinando. Maria, mãe de Jesus. Mulher forte, corajosa. Aceitou ser mãe de Jesus numa época em que isso lhe custaria a própria vida. Ouvia, não retrucava e guardava tudo no seu coração. Então a gente vê assim, né? Algumas imagens mesmo, de Maria, aquela mulher, né? Frágilzinha, né? Ali quase que com dó, né? Dando uma dó assim de olhar para ela. Maria não era uma mulher fraca. De forma alguma, Maria foi uma mulher forte.
Ela foi uma mulher forte. Porque já pensou o anjo chegar e falar, olha, você vai ficar grávida. Aí ela, mas como se eu não tenho marido? Não, o Espírito Santo vai fazer aí o que ele quer, e você vai ficar grávida, e você vai ter um filho, e esse filho é filho de Deus. E ela se encheu de graça que ela não quis saber, eu posso morrer. E se José não me aceitar mais? E agora? Não, ela não pensou em nada disso. Ela falou, seja feita a vontade de Deus. E foi feita a vontade de Deus. Então uma mulher que aceita a vontade de Deus na vida dela, sem ficar pensando no que pode acontecer depois, simplesmente aceita. Porque o que Deus quer para a nossa vida, Ele se encarrega de cuidar do demais. Deus não vai dar nada na minha vida que Ele vai me prejudicar na frente. O que Deus dá na minha vida é para me ensinar. O que Deus dá na minha vida é para me instruir. Deus não vai dar nada que nos prejudique. Então ela aceitou aquilo, ela foi forte, ela foi corajosa. Ela aceitou o querer de Deus para a vida dela. Ela não ficou perguntando, mas como vai ser? Como que eu tenho que cuidar dele? Como que eu vou ter que educar ele? Como que eu vou ter que fazer? Não, ela simplesmente aceitou a vontade de Deus na vida dela. E isso é um grande exemplo para nós. Porque às vezes Deus está nos oferecendo algo e a gente fica, não, eu não quero. Quem é o vaso para contender com ele? Quem sou eu para falar que eu não quero o que Deus quer para a minha vida? A minha vontade é maior do que a vontade de Deus? O meu querer é maior do que o querer de Deus? Nem os meus pensamentos, né? Que a palavra de Deus fala. Os meus pensamentos não são iguais a seus. Então, aceite o que Deus quer para a sua vida. Amém? Sem ficar indagando Deus. Deus sabe o que faz. Se tem alguém que sabe o que faz, é Deus. Amém? Ele sabe, Ele garante. Débora, como a irmã Simone falou. Débora, juíza em um tempo que as mulheres mal podiam abrir a boca para dar uma opinião. Pensa, igreja. As mulheres mal podiam abrir a boca para falar, eu acho que é assim. Quieta. Mulher, quietinha. Mulher e homem nem ficavam juntos. Se nós estivéssemos numa sinagoga, os homens estariam todos aqui na frente e as mulheres da porta para fora. Só ouvindo a palavra. Só ouvindo. Hoje nós temos mulheres aqui. Olha que privilégio que Deus nos dá. Mulheres com o microfone na mão falando de Deus. Olha o que Deus faz por nós. Então agora a gente é igual aos homens? Não. Cada um continua no seu lugar. Mas pela graça e misericórdia de Deus, Ele permite que nós também possamos falar com o amor dEle. Nós temos o nosso pastor, amém? Lá na porta, me observando. Eu estou até tremendo aqui. Temos a irmã Magna, a missionária Magna, é uma bênção. Mas ele é o nosso pastor. Ele é o cabeça aqui da igreja, é ele. É o nosso anjo aqui dentro, é ele. Então nós somos submissas ao nosso pastor. Meu esposo, esse gatão aqui, ó. Olha aí! Sou submissa a ele. Muitas vezes sem concordar. Porque não é porque eu sou submissa que eu não tenho opinião, amém? Ser submissa não significa ser exato, né? Eu vou falar outra coisa. Às vezes eu não concordo, mas ele é o homem da minha casa. É ele. Amém? Eu sou submissa ao meu esposo. Precisa haver uma concordância. Eu posso dar a minha opinião, mas se ele falar é assim, tem que ser assim. Tem que ser assim. Mas eu sei que ele é um homem de oração. E se um dia eu falar, eu quero assim, e ele falar, não, tem que ser assim, é porque eu sei que Deus já falou com ele que tem que ser assim. E ele é o sacerdote do meu lar. E eu preciso respeitar. Amém? E Débora, naquela época, ela chamava os varões, né, e falava, vocês vão para a guerra, vocês vão fazer assim, assim, a estratégia é essa, vocês vão lutar desse jeito, de dia vai ser assim, de noite vai ser assim, mas tem uma coisa, hein? Quando tiver a vitória, é para falar que eu que comandei tudo. Por quê? Não sei. Não sei. Talvez, para que hoje nós estivéssemos nessa situação. Glória a Deus! Né? Podendo também falar de Deus. Então, naquela época que uma mulher não podia nem abrir a boca, ela resolvia. Ela era juíza, ela julgava as causas.
E ela decretava, olha, vai ser assim ou vai ser dessa maneira. Amém? Então, assim, são mulheres que nos ensinam muitas coisas. E o último exemplo da Bíblia que eu vou citar agora, a Sunami. Uma mulher que via o profeta passando e falava, ó, ali vai um homem de Deus. Então, primeiro, é uma mulher que reconhece as coisas de Deus. Amém? Deus agraciou essa mulher com um filho. Só que um dia esse filho morreu. Eu já perdi meu pai. Foi uma dor imensa. Fazem 11 anos já. Até hoje eu sinto muita falta dele. É uma dor assim horrível, é muito ruim. Agora eu imagino quem perde um filho. Eu imagino como deve doer. Eu tenho uma tia que ela teve um casal de filhos. Ela perdeu os 2 filhos. Perdeu o filho e perdeu a filha. Então assim, ela fala, até hoje, já faz muito tempo. Meu primo já faz mais de 15 anos que morreu. E até hoje ela fala que é uma dor, é um buraco que não se preenche, é uma dor que não passa, é um sentimento que não passa, é um pensamento que você não esquece. E essa mulher, no dia que o filho dela morreu, ela foi atrás do profeta. Quando alguém na rua parou para perguntar, e aí, como você está? Como vai seu filho? Como vai seu marido? Qual foi a resposta dela? Vai tudo bem. Qual foi a resposta dela? Vai tudo bem. Meu Deus! No momento de maior dor da sua vida, alguém chegar para você, como você está? Vai tudo bem. E eu tenho certeza que ela não estava chorando, ela não estava arrancando os cabelos, porque senão a pessoa ia falar, nossa, vai tudo bem e você está desse jeito, imagina se fosse tudo mal. Não. Ela demonstrava, vai tudo bem. Ela não só falava, vai tudo bem. Ela demonstrava que ia tudo bem. Tem que ter muita fé, irmãs. Tem que ter muita fé. É você crer naquilo que ainda não aconteceu, mas que você está esperando que aconteça. Isso é ter fé. Você está doente, mas você já crê na cura. Quando alguém pergunta, você fala, eu estou bem, graças a Deus. E o trabalho, graças a Deus, está bem. Você está até desempregado, mas você já está profetizando. Vou dar uma confusão lá, mas você crê tanto na oração que você está fazendo, que você sabe que Deus vai mover as águas lá e tudo vai ficar. Então é dessa maneira. Então, na Bíblia, nós temos exemplo de muitas e muitas mulheres que fizeram coisas maravilhosas. E aí eu já falei que Deus, ele trata assim comigo de um jeito diferente, amém? E aí Deus falou para mim que eu ia fazer um algo aqui. Quando eu cheguei, eu estava orando e Deus me mostrou algumas pessoas. E as pessoas que Deus me mostrou, eu vou pedir para ficar aqui na frente, amém? Amém, irmãs? São mulheres, tá? Irmã Carmen. Irmã Carla. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória. A irmã Regina. A evangelista Simone. É, você mesmo, irmã. Glória a Deus, aleluia. E a irmã Mercedes, amém? Vocês fiquem assim, um pouquinho mais pra frente, uma um pouquinho longe da outra, amém? E aí Deus falava assim pra mim, essas mulheres foram um exemplo na Bíblia. Mas você, Simone, hoje, precisa ser exemplo para outras mulheres. Então aqui, nós temos o exemplo de muitas mulheres cristãs. Mas aqui dentro, nós também precisamos ser exemplo de mulher cristã. Aleluia, Jesus. Eu vou tirar o microfone, mas eu vou tentar falar o mais alto possível, amém? Olha aqui, ó, o que você tem lá? Aí eu perguntava para Deus, e hoje? Quem é o retrato da mulher Para cristã? fazer o serviço da Pintura? Não, tudo de A Carmen é o coisa retrato da mulher Tem. cristã. Glória a Deus! verde. Deus, 50 metros não consegue não. Vocês estão me ouvindo? O rolo fechado. O bolo é de Eu coisa. sinto algo na vida da irmã Carmen.
Eu vou falar porque ela já contou aqui na Tem igreja. tudo. Ela era casada, Se você aí ela quiser de se manhã. separou do marido e Deus falava assim, ele vai voltar. Toca por 2 aqui. Ele vai voltar, ele vai voltar, Naquele quadradão, ele vai né? voltar. Do- Ela foi pro cartório, ela assinou o divórcio, aí ela perguntou para Deus, Deus, o senhor não tinha prometido que ele ia voltar? Mas Deus estava só testando a fé dele. Porque foi só ela assinar que ele voltou. Então a perseverança dela, 100 metros. a fé que Eu vou ela ligar pra teve, ele, vou falar e ela se eu tem posso até hoje, porque trazer ainda de não uma acabou rua. a promessa de Deus para a vida E ele dela, se vira. ainda continua a promessa de Deus para a vida dela, ela é o retrato de uma mulher cristã. Amém? Vou passar de novo pra ele lá. Nós temos aqui a irmã Carla. A irmã Carla, ela espera um algo da parte de Deus. E é um algo que muitas mulheres esperam. E Deus sabe. Deus contempla. E eu tenho certeza que Deus vai realizar. Eu creio. Porque a irmã Carla, ela ora por esse algo que ela quer. Eu creio. Então ela é determinada. Ela é determinada. E ela é paciente. E ela sabe que enquanto não se cumprir o que ela quer, ela não vai sair da prisão. Eu creio, meu Deus. Amém? Nós temos aqui a irmã Regina. Eu fui fazer algo muito importante na minha vida. Eu estava orando a Deus pelo Ministério de Casais. Que era um sonho meu fazer algo com casais dentro da igreja. E eu orando. E Deus usou essa mulher para confirmar que ele do nada, irmãos, ela me chamou na casa dela. Aí ela me deu um monte de livros, folhetos e falou assim, olha, Deus está mandando falar que o que você quer fazer é para fazer. Porque antes de ser vontade do seu coração, é vontade do coração. Então ela é uma mulher que ouve a voz de Deus. Ela ouviu, Deus falou com ela para confirmar o que eu precisava fazer. Então ela é um retrato da mulher cristã. Glória a Deus. Aqui nós temos outro retrato, que é a irmã Mercedes. A irmã Mercedes ela é um exemplo para cada um de nós aqui dentro. A irmã Mercedes morava aqui do lado. Agora ela mudou, ela está morando longe. Ela não deixa de vir para a igreja porque ela está morando mais longe. Ela não deixa de vir para a consagração porque ela está morando mais longe. Ela não deixa de vir porque ela sente dores horríveis na perna, no pé. Ela não deixa de vir. Tem dia que ela vem, ela não consegue levantar. Mas ela está aqui. Glória a Deus. E ela não está aqui só com o corpo presente. Ela está aqui entregando a Deus tudo aquilo que ela entrega todos os dias. Quantas vezes eu já ouvi a irmã Mercedes orando por mim, quando nem eu tinha forças para orar por mim. Então ela é o retrato da mulher cristã. Ela é. Amém? Como Deus não faz nada por acaso, né? A evangelista Simone. Eu já tive o prazer de visitar algumas vezes a igreja, já tive o prazer de ver a irmã ministrando, já tive o prazer de ver a irmã dirigindo atividades. E a gente sabe que ser mulher cristã, e ser mulher à frente da obra, não é fácil. Meu Deus. Não é fácil. Porque você está à frente da obra, mas você não deixa de ser mãe, você não deixa de ser esposa, você não deixa de ser, muitas vezes, empregada, né? Porque se você está trabalhando, funcionário. Então, assim, é muito difícil. E para a gente fazer isso, a gente precisa de perseverança. A gente precisa se esforçar. Porque se eu não der o primeiro passo, Deus não vai fazer nada. Deus quer que eu mostre que eu estou lá do que der e vier. Não ficar esperando Deus arrumar tudo para eu falar, Deus, agora eu estou aqui. E agora está tudo fácil. Agora está tranquilo. Então, igreja, essas são exemplos de mulheres. E eu estava pensando e orando e eu falando assim, Deus, eu não vou ter coragem. Segura aqui pra mim, assim. Agora eu vou colocar. Estão vendo a foto? Eu falei assim, ó, Deus, eu não vou ter coragem de falar que eu sou um exemplo de mulher cristã. Aí, olha o que Deus me falou, porque Deus não alisa ninguém, viu, irmãos? Deus não alisa, não. Deus falou assim pra mim, sabe por que você não vai ter coragem? Porque você ainda faz muita coisa errada. Quando você começar a melhorar, Simone, quando você começar a aprender o que eu quero pra você e o que você tem que fazer, você vai ter coragem de falar que você é um exemplo de mulher cristã. Então eu tenho muito a aprender ainda da parte de Deus. Mas hoje eu quero me assumir
perante a igreja e perante o meu Deus, que eu sou sim uma exemplo de mulher cristã. Amém? Obrigada. Eu não chore, apesar das minhas fraquezas, das minhas limitações, porque como a irmã Magna falou no início, ser mulher cristã não é ser mulher perfeita, mas é buscar cada dia mais ser mais perfeita, ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. E aí Deus vai me moldando até que um dia eu possa encher o peito e falar: eu sou o exemplo de uma mulher cristã. Eu posso servir de exemplo para outras mulheres. Porque ser exemplo não é fácil. Porque tudo que você faz de errado, um dia vão tacar na sua cara. Né? Às vezes o que você faz de certo passa despercebido, porque não é mais do que a nossa obrigação. Mas um tropecinho que você dá, com certeza um dia vai ser lançado na sua face. Mas é isso que a gente precisa aprender. Tropeçar, levantar e seguir adiante. Amém? Para que todas aqui possamos ser chamadas de exemplo de mulher cristã. Então nós vamos falar assim, todas. Eu sou o retrato da mulher cristã. Amém? 1, 2, 3. Eu sou o retrato da mulher cristã. Tem mulher que ainda não acreditou, então vamos falar de novo. Eu sou o retrato da mulher cristã. Glória a As meninas estão prontas? Cadê o diretor? Tá? Amém. Amém, igreja? Então que a igreja agora possa prestar atenção, amém? Para ouvir também atentamente o que as irmãs vão falar, porque elas estão sem microfone, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Tá tudo escuro. Já assim. Aleluia. Aleluia, Deus. angustiado. Ele me entendeu e falou: vai em paz. O Deus de Israel conceda a sua petição. E naquele dia eu fui embora, mas o coração já estava diferente. Eu já estava com o coração alegre. Glória a Deus. Naquele dia eu cheguei em casa, coabitei com meu esposo. E ali eu comecei a gerar a minha vez. Glória a Deus! O meu filho, que dei por nome de Samuel. Dada a idade de 4 anos, tinha que voltar ao templo para cumprir com o meu voto. Porque naquele dia em que me derramei na presença do Senhor, fiz um voto com o Senhor. Falei que se ele me desse um filho, varão, eu o entregaria ao Senhor. Pois naquele dia cumpri o meu voto. Levei Samuel ao templo. Cumpri com a fidelidade do Senhor. E naquele dia o Senhor ainda me concedera a bênção de gerar mais 6 filhos. Irmãos, nessa noite, o que o Senhor nos quer dizer com a história de Ana? Aonde está a sua esterilidade nessa noite? Se tem alguém aqui nessa noite que se encontra na situação de Ana,
Irmãos, vamos começar a gerar a nossa bênção. A nossa bênção, gerar, não quer dizer somente um filho, mas sim aquele sonho. Sabe aquele sonho que você tem e que você muitas das vezes ali, só você e Deus, você fala: Senhor, não sei se posso, não sei se consigo. Irmãos, nesta noite o Senhor quer nos trazer com essa mensagem de Ana. E é possível. Ana não desistiu. Então, que nessa noite nós também não venhamos desistir dos nossos sonhos. Que venhamos sim, irmãos, nesta noite gerar o nosso sonho. Glória a Deus. Eu sou uma boa vida. Você Israel. Você não pode ser certo dia, ela morreu. Voltar para Deus. Ele ficou sabendo que lá não tinha mais como. Então, eu e minha cunhada órfã fomos com ela. Chegando na metade do caminho, a minha sogra parou e falou: meninas, é melhor você deixar com seus pais, porque eu não vou ficar mais grávida, estou com uma idade avançada. Meninas, vocês vão esperar. Eu logo respondi: eu não vou, porque onde você for, eu irei. Onde você morar, eu morarei. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Glória a Deus. Minha cunhada voltou para os seus pais. Então eu consegui com a minha sogra. Chegando lá, tive que trabalhar nos campos com primos do falecido do meu marido. E lá tinha um homem chamado Boaz, incrível. E deu ordem para os empregados que eu pegasse o milho para levar para a minha sogra. Com o meu trabalho, dedicação e amor, todos viram que eu era preocupada com a minha sogra. Não passou muito tempo, então eu casei com Boaz e o Senhor curou toda a minha vida. Irmãos, nessa noite, qual é o impedimento que tem em você? Qual é a decisão que você está tomando na sua vida? A decisão que você está tomando na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, com o seu esposo. Ruth, ela poderia ter voltado, mas não, ela teve uma atitude acertativa. E você hoje, qual é a atitude que você quer ter? Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Porque nesse sonho eu vi um campo de sangue. Nesse sonho eu vi um campo de sangue. Se Jesus fosse condenado, sempre cairia sobre mim e toda a minha família. Mas ele não deu ouvido, ele se acovardou. Durante o julgamento de Jesus, tudo que aconteceu ficou sobre ele, porque ele foi covarde, ele lavou as mãos. No ato de covardia, ele lavou as suas mãos. Ele poderia ter inocentado Jesus, não o fez. E com isso, irmão, o que a gente vai explicar nessa passagem de Pilatos, o julgamento? Porque muitas vezes julga as pessoas, a gente é uma pessoa que tudo que a gente vê, está sempre julgando. Então, que nós não devemos julgar. Porque quem julga, um dia será julgado. Né? No mesmo dia que nós julgamos as pessoas, nós também seremos julgados. Né? E tem muitas pessoas, às vezes, vê um livro de tudo que está aqui, aquela pessoa vai tomar um vestido também na igreja, está sendo julgado. Né? Aquela outra pessoa, como aquela irmã, está sendo julgando a irmã. Quer dizer que tudo, né, todos os nossos olhos, fica no julgamento. E o que Deus está pedindo nessa noite, através do passado, da vida do Pilatos, do julgamento que ele mesmo levou, o que Deus está pedindo é isso, que nós não venhamos julgar os próximos, para que nós mesmos não queremos ser julgados. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu sou Miriam, filha de João Bebeto, meu pai Arão. Irmã mais velha, Moisés, a criancinha que havia se colocado em cedo de junho, a fim que fosse salvo da morte. Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram a eu amar a família,
ser fiel a Deus, sempre, em qualquer situação. Porque o decreto de Faraó foi desumano, cruel e impiedoso. Toda criança hebreia nascida do sexo masculino deveria ser morta assim que nascesse. A ordem era certa, era cruel. As parteiras, assim que disse que a criança era menino, tinha que matar na mesma hora. Se elas não assim o fizessem, elas poderiam pagar com a vida. Mas havia uma parteira, assim como Joquebede, a minha mãe, era fiel ao Senhor. E ela não ouviu o que o Faraó disse. E foi ela que Deus usou para fazer o parto de minha mãe. E assim, meu irmão pôde ser salvo da morte. Minha mãe conseguiu escondê-lo por 3 meses. Mas chegou um tempo que já não podia mais. E assim foi feito. O Senhor já estava trabalhando em nosso meio. Só que uma menina pequena, 12 anos, não entendia muito. E assim ele foi colocado no cesto, no rio Nilo, para ser achado. Porque naquele instante, a filha de Faraó estava ali. E ela, ao perceber o choro da criança, abriu o cesto e viu aquela linda criança, robusta. E assim ela se encantou. Eu, amorosa, prontamente, toda carinhosa, cheguei até ela e disse: minha senhora, não quer que eu chame uma hebreia, uma ama de leite, para que possa amamentá-lo, cuidá-lo? E ela aceitou. Eu, rapidamente, fui até a minha mãe, sem falar nada para ela, chamei-a. Ela chegando, viu a situação, logo se alegrou e aceitou prontamente. Ela teve pouco tempo, irmãos, para ficar com meu irmão. Mas mesmo assim, ela usou o tempo para ensinar o valor da família, ensinar toda a história do nosso povo, ensinar para ele nunca desviar do caminho do Senhor, ser fiel a Deus. E assim foi. Por muitos e muitos anos, ele ficou ali depois naquele lugar. Chegou um dia que ele se afastou um pouco e viu 2 homens lutando, um hebreu e um egípcio. E o sangue dele falou mais alto. Ele empunhou a espada e matou o egípcio. Ele ficou aterrorizado com o que ele viu. Saiu correndo. E ali foi que ele ficou sabendo de toda a história dele. Fugiu para o deserto e ficou por muitos longos anos ali. E quando o Senhor soube que ele estava pronto, ele voltou. E começou uma luta muito grande para livrar meu povo da escravidão. E assim, irmãos, o meu irmão, obedecendo às leis do Senhor, conseguiu livrar o povo. Chegou um determinado tempo, uma situação muito difícil, porque ele se deparou com aquele grande mar. E ele falou: Senhor, e agora? E o Senhor falou com ele: o que você tem na sua mão? Use. Ele tinha somente um cajado. E ele usou, irmãos, aquele cajado. E ali o mar se abriu, fazendo 2 imensas paredes de água. E o meu povo pôde passar. Ele estava debaixo da unção do Senhor. Glória a Deus. Mas Faraó se sentiu todo poderoso, achou que ele era o grande eu sou e tentou passar. E ali as águas o engoliram e mataram o povo de Faraó. Eu fiquei feliz, contente, porque o meu Deus havia cumprido a promessa dele. Eu não aguentei. Eu peguei o meu bandeira e comecei a louvar o Senhor. Glória a Deus, aleluia! Aleluia, Jeová! Glória a Deus. Passou um tempo. Eu me senti. Deus. O meu eu cresceu um pouco. Meu Deus. Meu irmão estava levantando mais profetas. Uns 80. Eu não aguentei e cheguei até ele. Como você faz isso? A nossa família já não basta. Eu estou a ordem do meu Deus. Nosso Deus. O Senhor não se agradou. E eu fiquei totalmente contaminada com a lepra. E eu fiquei envergonhada. Porque quem estava com a lepra não podia ficar com o povo. O povo que eu amava, a minha família, o meu povo. E fui para longe deles. Para as colinas, as montanhas, onde a minha vergonha bastava para mim. E ali
eu chorando a minha dor. Eu sabia da palavra, eu sabia que Deus tinha prometido. E eu fui falar do servo do Senhor, meu Deus. E eu não aguentei mais. Me joguei aos pés do Senhor. Pai, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. E Ele, do seu amor infinito, me limpou. Todas as maléficas que estavam Cristo, no meu corpo, aleluia. saiu toda a minha lepra. E Ele me limpou e eu pude voltar para a minha família, o meu povo. E o restante do tempo que eu tive na terra, que Deus me deu, eu ensinei a todas as mulheres, sempre, cuidar da sua família, não perdê-la por nada, é difícil. Fique, cuide da sua família, seja fiel ao Senhor em todas as batalhas, seja fiel ao Senhor na glória, seja fiel na batalha, mas seja fiel ao Senhor. Daquele dia em diante eu entendi que não podemos ir contra o ungido do Senhor. Aleluia! Igreja do Senhor, nessa noite eu pergunto para mim e para você, qual é a nossa lepra? O que está separando nós do amor de Cristo? A tua promessa está para chegar. E você se preocupando que o irmão te olhou, aí ele não passou copo d'água na hora que eu quis. O pastor não pregou o que eu queria ouvir. Aleluia. Se imundiçando, deixando o seu corpo ficar contaminado com a lepra. Hoje é noite de se limpar. Deixar o Espírito Santo entrar. Deixar o Espírito Santo entrar no nosso lar, na nossa casa. Tocar nos nossos filhos. É a promessa maior. É um legado melhor. É as nossas bênçãos. Deus nos colocou eles para cuidar. Mulheres, que nessa noite possamos se apegar com a palavra, possamos, ouvir a voz do Espírito Santo dentro do nosso coração, porque Ele fala todos os dias no nosso coração. Mas muitas vezes somos teimosos e não queremos ouvir, porque dói ouvir a voz do Espírito Santo. E nessa noite podemos nos arrepender e olhar para cada um com mais amor e mais dedicação. E assim eu agradeço a oportunidade. Eu sou a filha de José. Jessica, meu pai, foi um grande homem. Ele era nuclear. Ele foi um grande guerreiro. Meu pai, Jessica, ele era filho de uma prostituta. E ele foi excluído da sua família quando seu pai casou com outra mulher. Os irmãos dele fizeram ele ir embora. Mas meu pai era um homem fiel a Deus. E ele servia a Deus com o coração. Por esse motivo, Deus elevou o meu pai ao maior posto que podia Israel ter. Meu pai foi o 7º juiz de Israel. Meu pai, ele era um grande guerreiro. Ele ia em algumas guerras e sempre voltava vitorioso. Mas houve uma guerra que meu pai perdeu. Ele ia lutar contra os amonitas. Os amonitas eram os maiores inimigos do meu povo. E aí, meu pai, temeroso perder a guerra, ele fez um voto ao Senhor. E o meu pai prometeu que se o Senhor entregasse em suas mãos aquele exército dos inimigos, ele ofereceria em sacrifício ao Senhor a primeira pessoa que saísse da sua casa, a primeira coisa que saísse à porta da sua casa ao seu encontro. E assim foi feito. O meu pai, em nome do Senhor, venceu mais uma batalha. E o Senhor precisava que o voto fosse cumprido. Então, meu pai voltou para casa. E eu fui a primeira a sair ao seu encontro, feliz e contente com o meu pandeiro, festejando a volta do meu pai. E o meu pai se jogou no chão, rasgou suas roupas, e eu não entendi nada. Eu perguntei ao meu pai o que estava acontecendo. E o meu pai falou para mim que eu seria o motivo da sua tristeza, porque ele teria aberto a sua boca ao Senhor e prometido que a primeira coisa que saísse às portas da sua casa ao seu encontro, ele ofereceria ao Senhor. E fui eu quem saiu, a sua filha única. Então, meu pai pensou em voltar atrás.
o seu voto ao Senhor. E eu disse a ele que não. E se ele abriu a boca para prometer algo ao Senhor que ele teria que cumprir, e que eu me colocaria sim em oferta ao Senhor. E aí, eu só pedi para o meu pai que ele me permitisse que eu andasse pelas montanhas com as minhas amigas por 2 meses, para aumentar a minha virgindade. Porque, afinal de contas, eu morreria sem conhecer homem algum, sem sequer ter gerado um filho, sem sequer deixar um herdeiro para o meu pai. E o meu pai permitiu. Assim foi feito. Eu saí pelas montanhas, lamentei minha virgindade com minhas amigas, e quando voltei, eu fui oferecida no holocausto ao Senhor. Eu não temi, porque eu sabia que mais vale você voltar e cumprir do que voltar e não cumprir. Igreja, o que eu entendo com essa palavra? Eu entendo que muitos são os votos feitos e poucos os votos cumpridos. Que tipo de voto você tem feito ao Senhor e não tem cumprido? Que tipo de voto você tem feito e em vez de se oferecer, você oferece a outras pessoas? Se você votou, você tem que cumprir. Se eu votei, eu tenho que cumprir. Não interessa a vida do outro, não interessa o sacrifício do outro. Às vezes, um voto de tolo compromete toda uma família. A Bíblia diz que mais vale não votar do que votar e não cumprir. Porém, eu pergunto para vocês hoje, e deixo essa pergunta para vocês: que tipo de voto você tem feito hoje? Muitas vezes a gente nem vota, já achando que não vai concluir. Aonde está a sua fé, povo de Deus? Muitas vezes aparece um propósito na igreja e você não entra, não pega o propósito, já achando que não vai conseguir cumprir. A sua fé está em quem? Na capacidade de cumprir o propósito ou num Deus que capacita? A minha fé está no Senhor. Amém. A filha de Gileade, ela poderia muito bem não ter cumprido, poderia muito bem não ter cumprido voto algum, porque afinal de contas não foi ela quem votou. Ela poderia ter desobedecido, mas ela foi uma menina criada na lei do Senhor. Então ela conhecia o caminho e a verdade do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: ensina ao teu filho o caminho em que deve andar, para que mais tarde ele não se desvie dele. Porque se ela titubeasse, o pai não teria cumprido o voto. A fidelidade do Senhor para conosco está na mesma proporção da nossa fidelidade para com Ele. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.